Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha colocado lá na aba comunidade, eu falei que eu iria fazer um vídeo analisando quais seriam as tendências das notas de corte da segunda fase da FUVEST até que eles soltaram hoje e eu não sabia disso. Então, fui pego de surpresa, mas eu queria conversar com vocês algumas coisas sobre essas notas de corte e o reflexo delas na segunda fase, até porque eu tenho certeza que esse é um tema que vai gerar uma série de dúvidas para vocês e, por consequência, e-mails para mim nos próximos dias. Então, até já para antecipar isso, eu queria trazer aqui para vocês algumas reflexões, alguns pontos que eu levantei e também a gente pode falar sobre isso nos comentários. Claro que assim, gente, não tem como as coisas daqui serem 100% concretas. Sempre vai ter um pouco de especulação, porque o vestibular é assim, né? Não existe bola de cristal nesse sentido. Então, o que iremos falar aqui vai ter sim, claro, uma boa parcela de especulação, mas eu acho importante trazer para vocês esses pontos, essas reflexões. Eu vou me basear principalmente em três, digamos, fontes de informação aqui. Primeira fonte de informação: tabela de nota de corte da FUVEST 2022, do ano passado. Vou deixar na descrição do vídeo. Segunda fonte de informação: tabela da nota de corte FUVEST 2023, a que saiu hoje. Vou deixar na descrição do vídeo. Terceira fonte de informação: o site do Manual do Vestibulando. Para aqueles que não conhecem esse site, vai que, né, sempre tem. É um site de um projeto que alguns alunos da USP fizeram, que contém notas de corte dos ingressantes aqui da USP. Infelizmente esse site não tem muitas notas, mas assim, em alguns cursos, principalmente os da Poli, nos dá uma boa noção aí de que nota tirar para ingressar. Tudo bem? Então vamos basear nessas três fontes de informação. Então, primeira coisa, antes de começar realmente a discussão, a previsão, etc., é importante trazer a informação que o nosso colega Gustavo me corrigiu, né? Eu não li com calma o Manual do Vestibulando, o Manual do Candidato, que a mudança que nós temos a partir da FUVEST deste ano, de que candidatos EP, escola pública, podem entrar em vagas AC e candidatos PPI podem entrar em vagas AC e vagas EPs, já valem para a segunda fase. No último vídeo eu falei que isso geraria uma distorção estatística. É porque eu não parei para pensar na hipótese do que foi que eles fizeram, que é o seguinte: se um candidato EP tem uma nota para passar para a segunda fase AC, ele entra no AC e libera o EP. Então ele não vale por 2. E aí com isso você tira realmente essa distorção estatística. Então realmente faz sentido por este lado. Tudo bem que isso vai gerar uma certa distorção, assim, entre aspas, que eu vou falar mais para frente. Mas a questão então foi isso, né? A partir do vestibular desse ano, temos sim candidatos que estão na segunda fase, entre aspas, estão a C, mas na verdade eles são EP. Tudo bem? Eu fui analisar as duas tabelas, coloquei lado a lado 2022 e 2023. Claro, eu não olhei todos os cursos porque haja tempo para isso, né? Inclusive, essas tabelas eu preciso colocar naquela mega planilha da FUVEST. Eu vou colocar esse final de semana ou então na semana que vem, porque está bem corrido esse final de semestre, mas enfim, eu vou colocar isso daí, até porque agora já saíram os resultados mesmo, mas enfim. Eu peguei aqui 5 cursos. Eu peguei Poli, Medicina, Computação, Psicologia e Marketing, tá? Poli por motivos óbvios, os outros aí eu fui meio que misturando um pouquinho. No caso da Poli, olha só que interessante: 2022, nota de corte 64, 2023, 65, logo aumentou em 1, mas tem um detalhe aqui. Em 2022, a relação candidato-vaga foi 4 para a segunda fase, 4.01. 2023 foi 3, está sendo agora, né? 3.83. Então, assim, aumentou, mas reduziu a candidato-vaga, né? Então, esse aumento me parece mais uma questão de você conseguir acomodar bem os candidatos vagas do que realmente um aumento que reflete dificuldade de prova, então essa mudança. Como assim, Felipe? Digamos que a FUVEST tentou colocar 64 esse ano para a Poli, mas se colocasse 64, por exemplo, seria, sei lá, 5 por vaga. Aí não dá. Aí eles colocaram 65, entendeu? Então, muitos casos que eu vi lá na lista, comparando esse ano com o ano passado, houve sim um aumento
tá? Na nota de corte, mas também houve uma redução na relação candidato-vaga. Eu não consigo me lembrar aqui de nenhum caso, deixa eu até olhar na minha colinha, não estou olhando nenhum caso aqui, no caso de AC, onde você teve um aumento da nota de corte e um aumento da relação candidato-vaga. Isso não aconteceu, pelo menos na minha colinha aqui. Então, assim, é um aumento, entre aspas, justificável, porque a segunda fase vai ter menos concorrência, de certa forma, tá? Então, no caso da Poli, interessante, né? A Poli aumentou a nota de corte do AC. No caso do EP, o EP diminuiu, né? O EP diminuiu, o EP foi... Eita, mensagem no WhatsApp, vai virar um pouco o celular. O EP foi de 36 para 32 e também caiu a relação candidato-vaga de 4,05 em 2022 para 3,69 em 2023, tá? Eu achava que essa questão do aumento de AC e da redução da nota de corte do EP seria uma tendência para a maioria dos cursos, mas isso não foi verdade, tá? É interessante que quando a gente compara as três modalidades AC, EP e PPI, o que acontece na prática geralmente? Claro, a gente tem uma decrescência, né? As notas do AC são mais altas que as do EP, que são mais altas do que o PPI, a média. Mas, se a gente for desconsiderar a média, o que acontece? Existe meio que uma intersecção, isso na primeira fase, entre AC e EP. Como assim? Existem pessoas do EP que tiram notas na primeira fase maiores do que pessoas do AC. Tá? Isso acontece bastante até. Já no caso do PPI, não. O PPI realmente costuma ser um grupo mais separado. Tanto que, se vocês forem reparar, boa parte dos grupos aí, dos cursos, quer dizer, a nota de corte do IP foi 27, que é a nota mínima da FUVEST. Inclusive foi 27 com baixa relação candidato-vaga, porque não tem como você ser mais flexível do que isso. A FUVEST não permite 26, 25 e por aí vai, tá? Mas o que é importante aqui vocês saberem, como eu comentei agora, existem sim, o Manual do Vestibulando mostra isso, pessoas EPs, que ingressam aí na FUVEST anos anteriores, em vagas EPs, mas que tiraram na primeira fase notas de corte, notas na primeira fase, quer dizer, até maiores do que candidatos ACs. O que eu quero dizer com isso? Existe sim, acho que todos os cursos isso, tá? Da FUVEST agora, neste ano, pessoas que entraram em vagas, passaram para a segunda fase, pegando vagas ACs, mas que são EP. Tá? Isso é um fato. Felipe, tem PPI que conseguiu pegar vaga EP? Acho difícil. Pode ter um caso ou outro, pode, mas acho difícil. Pelo menos olhando aí o Manual do Vestibulando. Tá? Que, claro, é uma fonte bem limitada de informações, mas dá pra gente ter uma mera base aqui, uma pequena base pra gente tentar se amparar. Tá? Então, por isso que eu falei, tem muito de especulação aqui. Só que existe um detalhe, que é o seguinte, e isso eu também percebi olhando o Manual do Vestibulando. Tudo bem, existem vários candidatos EP que conseguem, na primeira fase, tirar nota de corte superior a candidatos AC. Inclusive candidatos AC que ingressaram, tá? Na USP aqui. Só que, na segunda fase, essa tendência não se mantém. Então, pelo menos nos vários casos que eu olhei no Manual do Vestibulando, a maior nota de candidato EP ainda é menor que a menor nota, a menor média, quero dizer, de candidato AC. Claro que sim, existem as suas exceções. Tem um ou outro candidato EP que consegue sim uma nota de ingresso maior do que candidato AC. Tá? Então, assim, o que é que eu tiro disso tudo? Dessas relações candidato-vaga da segunda fase da FUVEST, para AC, se a gente for comparar o número com a prática tende a ser menor do que o número. Porque existem aí, nessa relação candidato-vaga AC, candidatos EP que não vão atingir notas de AC, pensando no ingresso AC para a segunda fase. Tá? Então aqui, só para tentar trazer um número aqui para vocês assim,
Um número chutado, porém mais palpável. Então vamos lá. Poli 2023. Segunda fase AC, 3.83. Beleza. Quantos destes daqui são candidatos que colocaram EP na inscrição, mas conseguiram ir para a segunda fase pelo AC, né? Não dá para saber. Mas assim, sei lá, eu diria para você que desses 3.83, 3 são AC e o 0.83 é EP, por exemplo, tá? Esse 0.83 EP são candidatos que tendem a, na segunda fase, não conseguir essa vaga pelo AC. Tá? Então, a relação candidato-vaga do AC essa concorrência tende a ser menor na prática do que esse número que aparece aí. Só que aí vocês podem perguntar, tá, Felipe, e isso me ajuda no quê? Na prática não ajuda em muita coisa, porque, de novo, se a gente tem 3 por vaga ou 4 por vaga, um vai conseguir, 3 não. Tá? Então isso daqui é apenas um número assim, pra gente ter uma noção, mas na prática sempre tem aquilo, né? Eu tenho mais candidatos do que vagas. E existe uma pequena tendência de, sim, alguns candidatos EP conseguirem ingressar na FUVEST, na USP, né, via AC, tá? É pequeno, mas existe. Então, assim, sei lá, 1, 2, 3 vagas por curso, pode ser. Assim, é pequeno, mas existe, tá? Eu acho que o maior impacto que vai ter aqui, e isso até é meio estranho de falar na prática, né, a concorrência EP vai ser maior. Porque tem candidato EP que foi para a segunda fase via AC, não vai conseguir a vaga AC, mas como ele tem uma nota muito boa, ele vai pegar a vaga EP. E aí os candidatos que realmente ingressaram por EP, que tem nota de corte da primeira fase mais baixa, tendem a ficar mais mal classificados no ranking da FUVEST, tá? Então, eu acho assim, a mudança desse ano vai deixar o AC um pouquinho de nada mais difícil, vai deixar o IP um pouco mais difícil, sim, assim, um pouco médio mais difícil, e no caso do PPI não vai ter grandes impactos, porque realmente o PPI é o grupo assim mais isolado, claro, tirando algumas exceções, né? Então, por exemplo, gente, uma coisa que eu fico muito impressionado, acho que de todos os cursos, para mim, o curso que mais evoluiu, que mais me deixa impressionado é Psicologia, que eu peguei ele aqui inclusive. Psicologia, quando eu pensava no vestibular, gente, era tipo 45 a nota de corte, uma coisa assim, 45, 46, não lembro agora. Enfim, mas era em torno de 45, 50 a nota de corte, salvo engano meu. Hoje em dia, esse ano, a nota de corte foi 68, foi maior que a da Poli. Tá? Daqui a pouco, Psicologia vai estar assim com Medicina, porque só aumenta. Ano passado foi 67, esse ano 68. Realmente, essa questão da saúde mental, né, que está em alta, ainda bem, Psicologia está bombando, assim, Psicologia está crescendo muito. Um outro também que eu fiquei até um pouco assustado foi Computação, que foi de 61 ano passado para 66 esse ano. Tudo bem, caiu um pouco a relação com a vaga, mas Computação também, né? Computação ficou mais alto que a Poli. Para a segunda fase, né? Então, claro, existe uma questão também de mercado aí, né, que faz com que as notas mudem, mas interessante algumas evoluções que tivemos aí do ano passado para esse ano. Mas assim, gente, o que eu tinha para falar assim sobre a nota de corte da segunda fase era isso. Claro, gente, não leve o que eu tô falando aqui à risca, não, porque o Felipe falou, então vai ser assim, blá blá blá. Sempre tem especulação aqui. E independente do que eu falar aqui, se para você é bom ou se é ruim, o importante é você agora que foi para a segunda fase, estudar, né, e dar o seu melhor. Quer dizer, revisar e dar o seu melhor na segunda fase. Tudo bem? Então não fique assim, meu Deus, o Felipe falou que vai ser mais fácil, mais difícil, então já era, meu Deus, não sei o que. Eu acho que o mais importante estou torcendo por vocês e espero vê-los aí na USP ano que vem, onde vocês vão poder me encontrar pelos corredores ou então pela rua e falar assim, caraca, Felipe, você existe. Aí eu vou falar, eu existo, né?
Acho que foi a pergunta que eu mais... A pergunta não, a frase que eu mais ouvi no começo desse ano foi: caraca, Felipe, você existe. O pessoal fica meio assim, né? Fica com o olho regalado do tipo, eu existo, né? Eu não sou uma IA, né? Uma VTuber da vida aqui. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha pra falar era isso. Quiserem comentários e indagações, enfim, a gente fala aí embaixo. Já adiantando vocês, tá? Semana que vem eu pretendo fazer um vídeo diferente. Vídeo diferente, entre aspas, enfim. Especial, tá? Um vídeo mais reflexivo aí, por conta do fim do ano que se aproxima, tá? Então, conto com vocês e conto com a presença de vocês no próximo vídeo da semana que vem. Eu devo gravar ele na quarta-feira, provavelmente, que vai ser o último dia do semestre letivo aqui da USP, tá? É na quarta-feira. Inclusive, quarta-feira eu tenho TCC para avaliar aqui do PCS. Então, devo soltar esse vídeo e aí estamos caminhando em direção ao fim do ano. Tudo bem? Então era isso. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo, quarta-feira da semana que vem, tá? Não é essa quarta, da semana que vem. Até mais.